Economia é um campo de estudo essencial, mas que enfrenta crescentes críticas por sua desconexão com os desafios do século XXI. Muitos percebem a inadequação do modelo tradicional. Ele parece incapaz de abordar questões urgentes como desigualdade social, mudanças climáticas e a crescente instabilidade econômica. A economia teve forte influência da mecânica newtoniana. Por um lado, conseguimos classificar e mensurar variáveis econômicas. Por outro, assim como os físicos, os economistas não consideraram os atritos e outras formas de perdas econômicas. Durante muito tempo, diagramas clássicos dominaram o ensino econômico. Apesar de serem úteis para criar modelos, eles ignoram questões sociais e ambientais. Infelizmente, alguns levaram isso a sério demais. Enquanto isso, a realidade nos confronta. Milhões ainda vivem em condições de extrema pobreza, enquanto o meio ambiente está cada vez mais sobrecarregado. Persistir na busca por crescimento econômico ilimitado só piora esse cenário. Ao longo das últimas décadas, estudantes e especialistas de várias partes do mundo começaram a questionar o ensino econômico, exigindo uma abordagem que reflita os desafios e complexidades do nosso tempo. E é aqui que surge um novo modelo, a economia Donut. Imagine um espaço entre dois limites. O primeiro, um alicerce social. Garante direitos básicos como alimentação, saúde e moradia. O segundo, um teto ambiental, protege o planeta da degradação irreversível. Esse é o espaço ideal, onde a humanidade pode prosperar de forma justa e sustentável. E se houvesse outra maneira? Sim, existem 7 maneiras de pensar como um economista no século XXI. Precisamos mudar o objetivo, analisar tudo com mais calma, entender a natureza humana, compreender a complexidade de nosso sistema, regenerar nosso planeta e devemos ser mais realistas com relação ao crescimento econômico ilimitado. Vamos explicar melhor cada um deles. Durante a Grande Depressão, o mundo enfrentou desafios sem precedentes. Foi nesse cenário que surgiu o Produto Interno Bruto, o PIB, uma ferramenta para medir a atividade econômica de uma nação. Após a Segunda Guerra Mundial, o PIB tornou-se o indicador definitivo de progresso. Seu crescimento passou a simbolizar o sucesso dos países. Mas será que o PIB realmente mede progresso? A obsessão por crescimento revelou seus limites. Por exemplo, o PIB ignora a desigualdade. Mesmo quando aumenta, ele não reflete quem realmente se beneficia. Ele também ignora os custos ambientais. Destruir ecossistemas ou poluir pode aumentar o PIB, mas às custas do planeta. E se mudássemos o objetivo? A economia Donut oferece uma nova visão. No centro está o alicerce social. Ele garante que todos tenham acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e moradia. No exterior está o teto ecológico. Ele nos lembra que não podemos ultrapassar os limites planetários, como as emissões de carbono e a perda de biodiversidade. O Donut nos desafia a criar um espaço seguro e justo para todos. Não se trata de crescer a qualquer custo, mas de encontrar equilíbrio, respeitando as pessoas e o planeta. Por muito tempo, a economia foi desenhada como uma peça, com o mercado no centro do palco e os outros atores em papéis secundários. Essa é a peça neoliberal, onde o mercado é o herói e as famílias são figurantes. Mas essa peça nos trouxe à beira do colapso. Agora é necessária uma economia integrada à sociedade e ao planeta. Uma economia onde a terra é um ator vital e o Estado é um apoiador. A economia adotou o homem econômico racional, uma visão simplista que negligencia as complexidades do comportamento humano. Essa visão também deixou de lado os objetivos reais da economia. O homem econômico racional é egoísta e focado em maximizar sua própria utilidade. Isso levou a uma economia que não considera os valores sociais, nem as necessidades da humanidade. Este modelo também desconsidera a importância da natureza e os limites ecológicos. É necessário repensar o modelo de comportamento humano, considerando a empatia, a reciprocidade
e a colaboração. Devemos também perguntar qual é o objetivo da economia, o que ela busca, para quem e por quanto tempo. A economia deve ser baseada em uma compreensão mais rica da natureza humana e dos objetivos sociais. Precisamos de uma economia que funcione para todos, dentro dos limites do planeta. Por muito tempo, a economia se baseou em modelos de equilíbrio. Esses modelos, influenciados pela física clássica, imaginavam a economia como um sistema que busca um ponto de equilíbrio estável, onde oferta e demanda se encontram. No entanto, a realidade é muito mais complexa. Essa visão mecânica ignora que a economia é composta por múltiplas partes interconectadas, em constante evolução. Ela também desconsidera que a economia está inserida em um sistema maior, a sociedade e a natureza. Além disso, o pensamento econômico tradicional frequentemente se baseou em modelos lineares e simplificados que não capturam os complexos comportamentos do mundo real. Por exemplo, os modelos de equilíbrio frequentemente excluem o tempo e a mudança, como se o sistema econômico não fosse dinâmico. A solução é abandonar essa visão mecanicista e abraçar uma abordagem de sistemas dinâmicos. Isso significa reconhecer as interconexões entre as diferentes partes da economia e com a sociedade e o meio ambiente. A economia está intrinsecamente ligada a outros sistemas, como o clima, por exemplo. Entender que as economias são complexas e não lineares, onde pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. Isso significa que não podemos prever o futuro com precisão. Perceber que os sistemas econômicos estão sempre em evolução e que não há um equilíbrio perfeito a ser alcançado. Valorizar a diversidade e a capacidade de adaptação em vez de buscar a uniformidade. Reconhecer os limites do sistema em que a economia está inserida. Ao adotar uma visão sistêmica, a economia pode se tornar uma ferramenta mais eficaz para abordar os desafios do século XXI. Em vez de buscar um equilíbrio estático, devemos buscar um equilíbrio dinâmico, criando sistemas econômicos que sejam resilientes, adaptáveis e sustentáveis. Por décadas, nos foi dito que a desigualdade era uma fase inevitável, um sacrifício necessário para o progresso. Mas a desigualdade não é um destino, é uma falha de projeto. Um sistema que acumula riqueza em alguns poucos, enquanto deixa muitos para trás. Devemos pensar na economia não como uma pirâmide, mas como uma rede. Uma rede onde todos têm valor, onde todos têm voz, onde todos têm acesso ao que precisam. Redistribuir não só a renda, mas a riqueza, o tempo e o poder. Construir uma economia que seja justa e sustentável desde sua concepção, não por acaso. Alguns acreditam que o crescimento econômico é a solução até para nossos problemas ambientais, sendo a degradação do meio ambiente um mal necessário para o desenvolvimento. A curva de Kuznets também valeria para a questão ambiental, demonstrando que, no final do processo de desenvolvimento, há um caminho natural para a regeneração ambiental. Mas isso não é verdade. Este é o resultado de uma economia linear, que extrai, produz e descarta sem considerar as consequências para o nosso planeta. Aumentamos as riquezas, mas não estamos observando sinais de redução nos principais indicadores de poluição. Pelo contrário, a degradação ambiental está acelerando e várias fronteiras ambientais já foram ultrapassadas. Mas existe uma alternativa. Uma economia que não apenas busca evitar danos, mas que busca regenerar o que foi perdido. Uma economia que trabalha em harmonia com os ciclos da natureza. Por décadas, o crescimento econômico tem sido o mantra da nossa sociedade, medido pelo PIB. Mas estamos presos em um ciclo de consumo, desigualdade e destruição ambiental. E se houvesse uma maneira diferente de construir nosso futuro econômico? Seria necessário dissociar o crescimento econômico da utilização de recursos naturais, que precisa ser reduzida de forma absoluta e suficiente. Assim, voltaremos aos limites planetários. Precisamos de uma economia que coloque o bem-estar humano e planetário em primeiro lugar.
Uma economia que seja circular, regenerativa e use a tecnologia para o bem. Uma economia que valorize os recursos naturais e os relacionamentos, não apenas os lucros. O caminho para essa nova economia requer uma mudança nos nossos valores e uma compreensão mais profunda de como o nosso mundo funciona. Precisamos de uma economia que nos sirva, e não o contrário. E essas são as 7 maneiras de pensar como um economista no século XXI. Aproveitem para refletir.